Olá, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Bem? O dia está bem e vamos para mais uma aula. Chegamos à nossa sexta-feira, último dia da semana não, né? Amanhã temos a nossa aula de revisão, então amanhã terá aula também. Então vamos começar hoje, nossa sexta-feira, com a nossa primeira aulinha de matemática no nosso livro novo. A gente vai começar hoje, deixa a tia pegar aqui. A gente vai começar hoje atividades com esse livrinho aqui, ó. Atividades complementares de acordo com a BNCC. Que atividades são essas, tia? São atividades que vão aprimorar o que a gente já aprendeu e também tem alguns conteúdos novos, então vai nos ajudar bastante, tá certo? E o nosso primeiro conteúdo é contagem. Aí, antes de começar a contagem, tia quer só relembrar como foi a história dos números. Para que foram criados os números? Os números foram criados por quê? Porque o homem tinha necessidade de contar os seus bens, contar suas ovelhas, contar seu gado. Então, o homem teve a necessidade de contar. Então, por isso, a necessidade de ter alguns símbolos que representassem a quantidade. Então, enquanto eles não conseguiram criar isso, eles davam nó em cordas, vocês lembram que a gente viu no começo do ano? Eles juntavam gravetos, então pedrinhas, então eles usavam N possibilidades para poder contar, mas era difícil mesmo assim. Até que o tempo foi passando e começou a primeira que a gente chama de numeração egípcia. Vocês viram lá, tá lá no livrinho de vocês. Podem ir lá para o primeiro conteúdo da primeira unidade. Aí tá lá, numeração egípcia. Aí como foi criado, como servia, como representava cada valor. Depois disso, os babilônicos também criaram uma numeração. Diferente também, com símbolos diferentes, mas também para ajudar a essa contagem. E também os romanos, né, que são os algarismos romanos, que a gente usa até hoje, né, quando a gente vai representar séculos, a gente usa algarismo romano e algumas outras coisas. Então, os romanos também se esforçaram para que essa contagem ela fosse mais fácil, não dependesse de objetos nem de coisas. Até que chegou os nossos números que nós usamos hoje, que nós chamamos eles de indo-arábicos. Eles foram criados pelos hindus, mas quem expandiu, né, o conhecimento desses números foram os arábicos, foram os árabes. E elas são representadas por 10 símbolos, vocês sabem, né? 0, 1, 2, 3, até o 9, né? Isso. Então, esses são os símbolos que são usados por nós até hoje e vai juntando eles, acrescentando e vão formando novos números, casa de unidade, de dezena, de centena, de milhar e aí vai, né? Isso. Então, pronto, até que chegamos à nossa contagem. Então, aí está no nosso primeiro conteúdo de matemática, na página 6, contagem. Então, tia colocou aqui essa forma de contagem. Nós chamamos essa forma de contagem aqui de diagrama de árvore, porque vem lá probleminhas para você resolver. Tipo assim, Márcia tinha 6 calças, 5 camisas e 3 sapatos. Quantas combinações ela pode fazer? Aí, tia pegou essa ideia aqui, esse diagrama de árvore, e a gente vai resolver esse aqui, como o nosso primeiro exemplo. Então, vamos lá. Então, digamos que Maria ia visitar João. Então, quando Maria chegou lá no prédio onde João morava, ela achou 2 portas. Tinha 2 portas para ela entrar. Ela podia entrar pela porta A ou pela porta B. 2 portas, pela primeira porta ou pela segunda porta. Maria escolheu a porta que queria entrar. Digamos que Maria entrou por essa primeira porta. Então, quando ela entrou, ela viu que na frente dela tinha 3 escadas para ela poder chegar no apartamento de João. Então, quando Maria entrou na primeira porta, ela podia entrar, ela podia subir por esta escada e esta escada. Então, na primeira porta, Maria tinha 3 oportunidades
de subir porque tinham 3 escadas diferentes. Tá, mas e se Maria escolhesse a segunda porta? Seria a mesma coisa. Maria teria a oportunidade de entrar por esta escada e esta escada. Isso aqui que tia fez, que já foi feito em algumas atividades anteriores aí, se chama diagrama de árvore. Diagrama de árvore. Ô tia, mas tem um jeito mais fácil de se resolver isso? Tem sim. É justamente o nosso conteúdo, contagem, nosso primeiro conteúdo. É simples. Como tia disse, se tem lá um exemplo, Maria tem 5 blusas, 4 calças e 3 sapatos, quantas combinações ela pode fazer? Você só é multiplicar, é simples, veja só. Aqui, quantas possibilidades Maria teve? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada porta ela tinha 3 possibilidades, 3 mais 3, 6. Como é que eu resolvo isso mais simples? Quantas portas eu tenho? 2. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Quantas portas eu tenho? 2, certo. Quantas escadas eu tenho? 3 escadas, não é isso? 3, certinho. Quanto é? 2 vezes 3? 6, não é isso? Então, ó, eu nem precisaria fazer esse diagrama de árvore, só fazendo a multiplicação eu já acharia o resultado. A mesma coisa de Maria lá. Maria tem 6 blusas, aí colocaria, se Maria tem 5 blusas, Maria tem 4 calças e Maria tem 3 sapatos. Um exemplo. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, eu não precisei fazer o diagrama de árvore. Eu já descobri, só fazendo a multiplicação, que Maria tem 60 combinações para fazer com a calça, a blusa e o sapato que ela tem, tá certo? Então, isso a gente chama de contagem. A contagem por diagrama de árvore e a contagem normal, fazendo a nossa multiplicação, tá bom? Então, aí na página 6 do livrinho de vocês, tem aí a atividade para fazer, combinações, tem 2 problemas, e tem 3 combinações para se fazer. Então, tá aí, façam a atividade. Espera aí só um pouquinho que tia volta já com a nossa aulinha de ciências, tá bom? Beijo, beijo. Fica aí. Pronto, tia já voltou para a nossa segunda aulinha do dia. Então, a nossa aula agora é de ciências, como tia já tinha falado. Então, hoje nós vamos ver o último sistema do corpo humano que nós estamos estudando nessa unidade. Essa unidade foi toda sobre o corpo humano. Lembram que a gente já viu sistema digestivo, a gente já viu sistema cardiovascular, a gente já viu sistema respiratório, a gente viu também sistema de sustentação e locomoção. E hoje nós vamos terminar os sistemas com o sistema urinário. Então, tia colocou aqui, fez um improviso aqui no quadro, para a gente ver sistema urinário. E sistema urinário, deixa a tia pegar aqui o livro, é o nosso último conteúdo de ciências. Já já vamos também para o livrinho de atividades complementares, como a gente viu na aula de matemática agora há pouco. Então, a gente vai ver, ó, sistema urinário, certo? Sistema urinário. Então, vamos lá. Tia já colocou aqui no quadro os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Então, tia já colocou aqui que faz parte do sistema urinário os rins, ó, que são 2, rim direito e rim esquerdo. Os uréteres, que são esses tubos aqui, ó, uréteres. A bexiga, que ó, é aqui dentro, que fica a urina. E aqui a uretra, por onde sai a urina, tá certo? Então, esses são os órgãos do sistema urinário, tá certo? Então, vamos ver para que é que serve esse sistema urinário. Então, você vai aí no seu livrinho, acompanha com tia, vamos para a página 92. Diz assim, para que serve esse sistema? Esse sistema, ele serve para filtrar as impurezas do sangue. Tudo que vai circular no sangue,
que não serve é eliminado, os rins vão e filtram o sangue, e o que não serve para circular no nosso corpo, então desce pelas uretres e vem para a bexiga e desce pela uretra, né, vira urina. Então os rins servem para isso, para filtrar as impurezas que tem no sangue. O que diz mais aí? Vamos ver. Normalmente o ser humano nasce com 2 rins. Ó, 2 rins, tá vendo que diz o rim direito e o rim esquerdo. Mas tem pessoas que nascem com um rim só. Ou ao longo do tempo perdem, então vive uma vida normal. Um rim só também consegue filtrar esse sangue, deixando o sangue limpinho, para que o que não presta desça, né, pela urina, como a tia já falou. Então vamos ver o que cada um significa. Então vamos lá, vamos começar aqui. Como a tia já disse, os rins filtram. Aí agora vamos ver o que faz os uréteres. Então acompanha aí a leitura com a tia. Diz assim: saem dos rins e levam a urina até a bexiga. Então a função dos uréteres é essa, trazer aqui dos rins o líquido, a urina, até a bexiga, certo? Para que serve a bexiga? Diz assim: funciona como uma bolsa na qual a urina se acumula até ser eliminada. Uma bexiga, ela cabe em média 800 mililitros de água. Então imagine, quase 1 litro de água cabe dentro da bexiga, muita coisa, né? Mas você vai deixar para fazer xixi quando tiver já aperreado, querendo já? Não, tem que ir sempre ao banheiro. Aí a gente vai ver já algumas coisas de quem não vai no banheiro sempre, algumas doenças que podem causar. Então, junta 800 ml de urina, de xixi, mas você não vai deixar chegar a isso. Então, elimina cedo. E por último, a uretra. A uretra diz assim: é o canal que conduz a urina para fora do corpo. Então aqui é o canalzinho por onde sai realmente do nosso corpo, por onde sai a urina, tá certo? Então, filtra o sangue, desce as impurezas que viram urina. A urina fica aqui dentro e daqui dentro ela é eliminada pela uretra, certo? Então é isso, vemos aí, tá tudo direitinho na parte verde, azulzinha e rosa, tá certo? Então vamos lá, em relação ao nosso sistema urinário. Como todo o nosso corpo, a gente tem que cuidar dele. Lembra tudo que a gente viu do sistema cardiovascular, a tia disse, tantas coisas que a gente tem que ter o cuidado, dormir direito, não se estressar muito, né? Resolver as coisas com calma, dormir bem. Então tudo isso faz parte de uma ajuda que a gente dá ao nosso corpo, ao nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório também fazer exercício, tudo isso. Então, em relação às doenças que são ocasionadas por algumas coisas que a gente faz que não ajudam o nosso sistema urinário. Como a tia já disse, uma delas é você não ir no banheiro sempre, fazer xixi. Mas vamos lá. Primeiro, aí na página 93, acompanha com a tia, diz assim: doenças do aparelho urinário. Diz assim: a vontade de urinar é um aviso dado pelo nosso organismo de que nossa bexiga já se encontra cheia. Por isso que é importante não ir no banheiro só quando tá com muita vontade. Tem que ir quando tá levezinho ainda, porque isso vai maltratando a bexiga. Quanto mais ela fica cheia, mais maltrata ela, tá certo? Que doenças podem causar essa falta de consumo de água? Temos que beber muita água, beber no mínimo 2 litros de água por dia, no mínimo. E beber água sempre, livre de muitas doenças, mas a gente vai já falar sobre a água. Mas as doenças, que doenças podem ser causadas no sistema urinário se a gente não cuidar? Primeiro, cálculo renal. É terrível. O que é que acontece? A gente não bebe muita água, os rins filtram com dificuldade o sangue, então o que é que acontece? Vai juntando nos rins umas pedrinhas até formar esses cálculos renais.
que eles são muito sérios, alguns se dissolvem com remédio, aí desce na urina, outros não, tem que fazer cirurgia, então causam dores terríveis, então tem que beber muita água, a tia vai já falar nos cuidados, e ir sempre ao banheiro, tá certo? Então, cálculo renal, outra que acontece aqui na nossa bexiga é um probleminha chamado cistite, que é a inflamação da bexiga. Isso acontece pela necessidade que a gente tem de ir ao banheiro sempre, fazer xixi. Aí demora, aí a bexiga fica inflamada e se chama cistite. Então não vamos deixar isso acontecer com a gente de jeito nenhum. O outro é nefrite, é uma doença ocasionada aqui nos rins também, ó. Consiste na inflamação dos rins. A urina fica uma cor escura, que a urina tem que ser bem clarinha. Então, quando fica escura, é uma inflamação também nos rins, tá certo? Então, beber água sempre, sempre. E por último, uretrite, que é uma inflamação na uretra. Inflamação aqui mesmo, no canalzinho que sai a urina, tanto da mulher quanto do homem. Então, tudo isso é para ter cuidado, ir ao banheiro sempre, fazer xixi sempre, não deixar nunca a bexiga ficar cheia demais, tá certo? Então, revisando, que doenças podemos ter no nosso aparelho, nosso sistema urinário, se não cuidarmos, ó, cálculo renal, cistite, nefrite e uretrite, muitas coisas, né? Então, vamos cuidar, sempre ao banheiro. Vamos lá, página 94. A página 94, aí vem aí com os cuidados. Ó, a tia falou das doenças, agora os cuidados. Então, que cuidados devemos ter? Primeiro diz assim, aí em cima dessa menininha tá com 1 litrão de água bebendo. Diz assim, ó, é necessário beber uma quantidade mínima diária de água, geralmente entre 1,5 litro a 2 litros, como a tia já falou. Então, para que não haja nenhuma daquelas doenças que a gente viu, e a principal dela, cálculo renal, beber água, beber... Ô, tia, eu não sinto muita sede, mesmo assim, tem que beber água. De vez em quando tem que beber água, não pode ficar sem beber água. Principalmente em tempo frio, hoje sexta-feira, né, tá um pouco frio. Assim, o clima mudou um pouco, mas a gente tem que lembrar de beber água, tá certo? Então, beber sempre água de 1,5 a 2 litros, no mínimo, por dia, certo? Outra coisa que é um cuidado com o nosso sistema urinário é ter cuidado com o excesso de sal. Não comer muita coisa salgada, tem salgadinho que vem muito sal nele, então evita aqueles salgadinhos muito salgados. Hoje tem diminuído mais, mas antigamente tinha salgadinho com muito sal. Então, ter cuidado com o sal. O sal é ruim para o nosso sistema urinário, tá certo? Outra coisa que parece que não, mas ajuda. Sabe o que ajuda muito ao nosso sistema urinário? Na verdade, ajuda o nosso corpo inteiro. É fazer higiene do nosso corpo. Ó, o menino aqui, ó, tomando um banho, diz assim, ó, fazer a higiene correta diariamente, tomar banho, ajuda a evitar infecções urinárias. Tá vendo? Se cuidar, tá sempre limpinho, evita também. Aí tem a menininha sentada na bacia, aí diz, urinar sempre que a vontade aparecer, não aquela vontade grande, mas aparecer uma vontadezinha já vai. Quando beber água, já vai no banheiro. Quando for no banheiro, já bebe água. Vai um lembrando o outro, certo? E evitar o uso de antibióticos sem indicação médica. Então, aí cabe só o papai e a mamãe de vocês, que já são adultos, que sabem que são antibióticos. Então, assim, antibióticos só toma mesmo quando tiver a recomendação de um médico, porque isso também influencia muito no nosso sistema urinário. E por último, tia quer falar de uma doença muito grave que acontece no nosso aparelho urinário, que é quando os rins ficam debilitados mesmo. Às vezes passou por todas essas etapas aqui de doenças que tia falou, como cálculo renal, como cistite, nefrite e uretrite. Passou por tudo isso até realmente ficar muito debilitado e precisar que o rins não consiga mais filtrar o sangue para que ele corra limpinho no nosso corpo. Então precisa se fazer um procedimento chamado hemodiálise, que o sangue é filtrado por um aparelho fora do corpo
para poder esse sangue estar puro para correr no corpo da pessoa que tiver esse problema. Vamos ler aí com tia, diz assim: você já ouviu falar em hemodiálise? A hemodiálise é um procedimento que filtra o sangue através de uma máquina de diálise. Quando os rins deixam de funcionar de vez. Essa máquina faz o papel dos rins e livra o corpo das substâncias indesejáveis. Como os rins é quem filtra o sangue que corre no nosso corpo, e esse sangue, como eu já disse, tem que estar puro. Então, como os rins param de vez, assim, não funcionam mais, não conseguem filtrar, então é um aparelho que faz, então a pessoa fica condicionada a toda semana sentar horas e horas numa cadeira para filtrar o seu sangue. Esse processo é chamado de hemodiálise. Pode até ser que vocês conheçam alguém que faz isso. E essa pessoa fica lá numa filinha do SUS esperando por um transplante, né, se der certo, e é isso. Então, assim, todo cuidado é pouco com o nosso corpo no geral. A gente termina hoje o conteúdo sobre o corpo humano. Vimos alguns sistemas, vimos todos? Não, vimos alguns. Vimos o digestório, vimos o cardiovascular, vimos o respiratório, vimos o de sustentação e locomoção e hoje vimos o urinário. Então, assim, cuidar do nosso corpo é sempre bom. É sempre o melhor a fazer para que a gente não sofra. Se a gente se cuida, a gente não sofre com doenças. Se cuida fazendo exercício, bebendo muita água, comendo muito sal, brincando, se divertindo, tendo uma vida alegre, feliz, leve, tá certo? Então, meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente se vê com a revisão de tudo isso que a gente viu durante a semana, tá bom? Beijo e até amanhã.